Tudo bem, queridos? Muito bem, nós vimos aí o anúncio do acampamento e os jovens aí estão fazendo aí várias ações aí e conseguiram reduzir o preço. Então, não sei se vocês perceberam, era R$400 no princípio e agora R$299. Então, é uma excelente oportunidade aí, nós colocamos aí. Inclusive, uma das ações foi a lasanha de manhã, né? Quem comeu a lasanha de manhã? Olha aí, ó. Tava boa a lasanha? Então é isso aí. Então é o esforço do pessoal aí, gente. Um outro anúncio que nós demos aqui é sobre os casais. Então nós estamos preparando aí um programa para os casais, apenas 10 encontros aqui, é um programa diferenciado, porque vai ter uma mentoria, então são casais mentoreando outros, mas tem um detalhe, são apenas 10 vagas, apenas 10 casais, então quem estiver interessado aí, me procurem rápido, que as vagas, essas são limitadas mesmo, ok? A não ser que a gente encontre mais casais para mentorear, porque essa é a nossa limitação. Nós vamos abrir vagas na proporção que nós tivermos casais mentoreando os demais, tá bom? Bom, nós ouvimos aí 2 testemunhos, um do Daniel e outro do Valmir, e aí para quem não estava de manhã, eu quero perguntar, alguém sabe o assunto que nós vamos falar nessa noite, baseado no que vocês ouviram dos testemunhos? Sobre a Bíblia, muito bem. Então, o objetivo era esse, tá? Que os testemunhos nos introduzam na mensagem. Então, vamos colocar aí, por favor. Nós estamos com um painel novo aqui. Esse painel ele está baseado nos pilares que nós vamos trazer de temas macros para o ano. Então, a Bíblia vai ser muito bem explorada aí há alguns meses por nós. Depois falaremos bastante sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. Domingo passado falamos sobre oração, então essa é a série de janeiro. Nós vamos refletir nos temas bases da fé cristã para prosseguirmos no caminho correto da vida com Deus, ok? Muito bem, eu quero ler com vocês esse texto aqui, olha. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, no capítulo 3, finalzinho lá da Bíblia. Vamos ler os últimos versículos desse capítulo, a partir do 14. Diz assim, na NVI: quanto a você, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que, olha só a finalidade, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Coisa linda esse texto, né? Muito bem, então é em cima deste texto que já fala por si, eu trouxe uma pesquisa aqui, que rolou aí no WhatsApp aí nas últimas semanas. Não sei quem viu e quem recebeu isso. E quando eu recebi, eu fui pesquisar para ver se realmente era confiável. Então eu entrei no site do Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos, está lá em Nebraska, e realmente é uma pesquisa que foi altamente difundida lá, feita com 40 mil pessoas, então não é uma pesquisa rasa, né? E ela constata o seguinte, preste atenção: pessoas que têm contato com a Bíblia apenas uma vez por semana, ou 2 no máximo, né? Pessoas que vêm à igreja e não têm o hábito de ler a Bíblia ao longo da semana,
Essas pessoas, elas têm pouco resultado da Bíblia, da fé prática na sua vida. Os resultados são muito poucos, quase imperceptíveis. As pessoas que já têm aí uma prática de leitura aí na base de 3 vezes por semana, elas já vão sim começar a ter boas melhoras aí nos indicadores da fé cristã. Mas o terceiro grupo se destacou. São as pessoas que leem 4 vezes a Bíblia ou mais por semana. Essas pessoas, olha só o impacto da Bíblia na vida delas. Elas sentem 30% menos sentimento de solidão, 32% menos problemas com raiva e ira, 57% menos alcoolismo e vícios na vida delas, 40% menos problemas de amargura nos relacionamentos e 61% menos contato com a pornografia. Olha o impacto de uma vida diária com a palavra de Deus. A pesquisa só constatou aquilo que nós já sabíamos. A palavra de Deus é poderosa para transformar o ser humano. Amém? E 60% menos o sentimento de que a sua vida espiritual não avança. Você está estagnado, né? As pessoas que leem a Bíblia não têm esse sentimento. Elas percebem que elas estão sempre evoluindo na fé cristã. E elas também conseguem compartilhar a sua fé e discipular outros 200% a mais que os demais grupos. Vocês acham que esses dados são impactantes ou não? Faz todo sentido, né? Só isso já seria suficiente para nós voltarmos para casa hoje, lendo a Bíblia todos os dias, né? Muito bem, mas talvez você não confie nela. Talvez você ouviu aí muito que a Bíblia não é confiável, que os manuscritos foram manipulados, que a Igreja Católica Romana, na Idade Média, escondeu lá os segredos e escreveu aquilo que queria, e que foi escrito por homens, e então ela não tem impacto nenhum. Eu trouxe aqui apenas 5 argumentos, há muitos outros, sobre a veracidade das Sagradas Escrituras. O primeiro é que ela tem total coerência. Nós sabemos que a Bíblia é um compêndio de 66 livros, escrito por 40 autores diferentes, num intervalo de 1,5 milênio, 1.500 anos. Autores que mal se conheceram muitas vezes, que eram de culturas, regiões e idiomas diferentes, mas eles têm a Bíblia tem total harmonia e coerência na sua narrativa. Então, isso é uma prova inequívoca de que é um livro inspirado por Deus. O segundo é a exatidão. Nós temos apenas 7 cópias, por exemplo, dos escritos de Platão e 10 cópias de César, escritores da antiguidade, que são amplamente difundidos, mas que existem pouquíssimas cópias dos seus escritos, e as suas cópias são datadas de mais de 1000 anos após os fatos. Depois de 1000 anos que eles morreram, é que nós temos uma cópia deles. A escritura antiga que mais tem cópias é a Ilíada de Homero, tem 643 manuscritos, e a cópia data de 500 anos depois dos fatos. Mas apenas o Novo Testamento, olha as informações da Bíblia agora, apenas o Novo Testamento tem 24.000 manuscritos. E as cópias são apenas de 3, 4, 5 décadas após a morte de Cristo. Então isso traz uma confiabilidade muito maior dos manuscritos bíblicos do que os demais escritos antigos. Terceiro ponto, aliás, nesse ainda, a Bíblia e as suas cópias têm 99,5% de acuracidade. Então, realmente são registros confiáveis. O terceiro ponto é a comprovação. Nós vamos ver
que há várias profecias bíblicas e todas elas que já se passaram o tempo de serem cumpridas, foram cumpridas. Apenas em Cristo, 300 profecias do Velho Testamento foram cumpridas. E nos dias atuais, que nós estamos vivendo, já há cerca de 175 profecias cumpridas nos últimos 250 anos, falando sobre o final dos tempos. Então a Bíblia é um livro vivo, ele continua sendo cumprido, todos os seus escritos, todos os dias. O quarto é a historicidade. Nós vamos ver que quanto mais a arqueologia avança, mais ela descobre que a Bíblia tem razão. Então nós vemos aí vários relatos arqueológicos e históricos de que os relatos bíblicos realmente aconteceram. Esse site que eu trouxe aqui, por exemplo, só ele tem 65 fatos arqueológicos, com fotos inclusive, que realmente já foi descoberto. E os sítios arqueológicos continuam sendo explorados. Nós vamos observar muita coisa ainda por vir. E o quinto ponto, para mim, que é o mais importante, é a espiritualidade da palavra de Deus. Ainda que os outros 4 não fossem tão fortes, porque vão falar apenas na razão, a espiritualidade da Bíblia é algo fenomenal. Nós não lemos a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Deus, dada aos homens a verdade de Deus, ela é o próprio Cristo revelado a nós. Este texto de João fala sobre isso. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Assim a palavra se tornou ser humano. Como a palavra se tornou ser humano? Ela se tornou carne e osso e habitou entre nós na figura de Jesus Cristo. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então nós que somos cristãos, amamos a Cristo, nós também precisamos amar a palavra dele. Não tem sentido nós dizermos que amamos a Deus se nós não tivermos contato com a sua palavra. Não faz sentido algum, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo revelado. Nós vamos ver isso porque quando o texto diz que nós vimos a sua glória, é algo que realmente nos incomoda, nos questiona e nos faz pensar se realmente esta glória de Cristo vista por João na igreja primitiva realmente continua tão presente entre nós assim. Será que continua? Vamos ver aqui se realmente nós temos visto sua glória entre nós. É através da palavra. A obediência vai nos falar que quando nós, olha esse texto de 1 João capítulo 2, sabemos que o conhecemos, ou seja, a Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então o primeiro ponto para nós vermos, para nós virmos a glória de Deus entre nós, é obedecermos os seus mandamentos. E nós só conseguimos obedecer os mandamentos se nós o conhecermos. Como você vai seguir os preceitos que você não sabe o que é? Então é exatamente isso que a palavra diz. Para conhecermos a Deus, precisamos obedecer aos seus mandamentos. A palavra está no condicional aqui, olha. Este ser significa exatamente isso. Muito bem. E o que essa obediência vai gerar? Vai gerar conhecimento de Deus. E o que esse conhecimento de Deus vai me gerar? Ele vai me gerar direção para a minha vida. A palavra de Deus é exatamente isso no Salmo 119.
Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens, diz o salmista, me dão discernimento. Por isso odeio todo caminho falso. O salmista quer andar na verdade. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu conheço o Deus da palavra. E quando eu conheço o Deus da palavra, esta palavra me dá direção na minha vida. Por isso, meu querido, se você está meio que sem rumo, meio que sem direção, tomando as atitudes erradas e se arrependendo depois, talvez lhe esteja faltando consultar esta palavra. E este conhecimento de Deus, este discernimento e esta direção vai me gerar sabedoria. Olha esse texto de Colossenses capítulo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Qual é a riqueza do pleno entendimento? Vamos ver aqui. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então é em Cristo e na palavra de Deus que o homem se torna sábio. Nós vemos muitos homens aí com vários cursos, com muita inteligência, com muito intelecto, com vários diplomas, com mestrado e doutorado. Isso tudo é muito bom. Eu acho que os homens realmente têm que buscar o conhecimento, mas o conhecimento apenas intelectual não é sabedoria. A sabedoria de Deus, ela excede todo o entendimento humano, diz Paulo. Então essa sabedoria só tem quem está em contato, em revelação com a palavra de Deus. Então, se você busca sabedoria na tua vida, é aqui que você vai encontrar. E esta sabedoria vai me gerar segurança, porque se eu obedeço a Deus, conheço a Deus, tenho direção para a minha vida, e agora tenho a sabedoria que vem do alto, eu vou descansar nele. Esta segurança que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, percebam a condicional aqui, tem que praticar, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então olha o que é ter conhecimento da palavra de Deus, se entregar a Ele, ter a sabedoria e a direção. Nós podemos descansar e colocar a nossa vida na rocha que é Cristo. Porque essa analogia vai falar exatamente isso. E aí o texto continua: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: aonde você tem construído a sua vida? Qual é o alicerce que está? Quais são os fundamentos? Quais são os pilares da sua vida, da sua casa? São esses pilares que vão determinar o seu futuro. Se você estiver construindo sobre areia, você não vai aguentar as tempestades da vida. E os ventos vão bater sobre você como batem sobre mim, como batem sobre todos. Deus não nos livra de problemas. A diferença de nós cristãos para os que não conhecem a Deus é que os problemas para nós geram crescimento. E para quem não conhece a Deus, os problemas geram destruição. Então, quando nós somos provados, é para que a gente seja aprovado por Deus. Então, se Deus permite uma situação e uma provação na tua vida, que os ventos vão bater,
e esses ventos você pode ter vários nomes, podem ser doenças, pode ser um desemprego, pode ser uma traição, pode ser uma situação difícil, pode ser um desânimo, enfim, nós estamos sujeitos a tudo isto. Mas se você tiver colocado a sua casa sobre a rocha que é Cristo, os ventos das dificuldades não vão destruir a sua morada. Muito bem, então nós temos este gráfico aqui, olha, um simples que eu fiz aqui, só para vocês entenderem. A obediência à palavra de Deus gera conhecimento de Deus. O conhecimento te dá direção para a tomada de decisões. Isso vai gerar sabedoria em Cristo e segurança para a vida. Muito bem, mas esse gráfico não para aí. A palavra de Deus ela é muito rica. Aqui nós fomos alcançados em toda a nossa mente, em todo o nosso racional. Mas a palavra de Deus também quer alcançar o seu coração, as suas emoções. E aí então, olha esse texto de João capítulo 14. Vai falar agora sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus. E ele diz, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, esta prova que me ama. Então, se você quer dar uma prova de amor a Deus, esta é a prova que ele pede. Talvez uma delas, mas muito importante. Aceite a minha palavra e obedeça aos meus mandamentos. Então, se você tem vivido uma vida de total combate às verdades bíblicas, se você não se submete aos mandamentos de Deus, se você quer andar diferente, numa direção oposta àquilo que a palavra te propõe e te ordena, então esse é um sinal de que você não ama Deus. Porque se você amasse a Deus, você aceitaria e obedeceria os mandamentos que estão na palavra de Deus. E ele continua, e a pessoa que me ama, qual é o resultado desse amor? Qual é o benefício? Qual é a alegria disso tudo? Essa pessoa que me ama, ela será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei, e lhe mostrarei quem sou, eu me revelarei a vocês. Basta que vocês me amem, aceitem a minha palavra, obedeçam aos meus mandamentos, e aí eu me revelarei a vocês. Isso é intimidade, isso é relacionamento com Deus. Tem total coerência, esse texto tem total sentido para as nossas vidas. Por isso, queridos, se nós realmente queremos ver Deus em nossas vidas, queremos ver a revelação dele em nós, e muitas vezes as pessoas sentem que Deus está tão distante, que Deus está tão longe, que você está orando e a sua oração não passa do teto, que você não consegue sentir Deus te acolhendo. Um cristão que não consegue sentir Deus te carregando no colo, te levando nos momentos mais difíceis, chorando com você, quando você está triste, se alegrando e comemorando as tuas vitórias. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus bíblico, esse é o Deus que está presente entre nós, é um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento, não é um Deus distante, que está aí pelo mundo, pensando apenas nas coisas grandes, e não pode pensar em mim, não pode olhar para a minha vida, para o meu pedido, para a minha dificuldade, para a minha necessidade. Qual é o Deus que você serve? O Deus que nós servimos é este Deus de relacionamento. É o Deus que está com os olhos abertos e atento ao clamor dos seus filhos, e que não recusa um coração contrito. É esse o Deus que nós amamos, é esse Deus que nós servimos, é um Deus de relacionamento, é um Deus que espera e que procura adoradores, é um Deus que vasculha a terra procurando a quem quer ter relação com Ele.
Deus está ansioso, buscando vidas, corações abertos, para que Ele seja este Deus presente, amigo, poderoso, este Pai que nos ama. E o que esta intimidade gera? Ela gera comunhão, porque de quem nós somos íntimos, nós partilhamos o pão, nós queremos estar juntos, nós queremos fazer as coisas juntos, de quem nós amamos, de quem nós temos intimidade. E esta comunhão, olha o que ela gera. João capítulo 15 fala: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Então o resultado de intimidade, de relacionamento, de comunhão, é ter total harmonia com o que Deus espera da sua vida, de forma que aquilo que você ora está em total comunhão com Deus, porque o que você vai orar também está no coração dele, porque vocês têm intimidade. Então, se as suas orações não estão sendo ouvidas e respondidas, é bem provável que a sua intimidade com Deus está distante, está longe. Você não está conseguindo entender o que Ele quer para você, os projetos dele para você. E não adianta você orar em discordância com os planos dele, porque Ele é soberano. E ainda bem que Ele não atende os nossos pedidos quando estamos distante dele, porque os nossos pedidos são errados e vão nos levar para o caminho de morte. Glórias a Deus que Ele só nos ouve e nos atende quando estamos em sintonia com Ele, porque é sinal que nós estamos sabendo pedir corretamente, diz as Escrituras. E o que esta comunhão vai gerar? Esta comunhão vai gerar felicidade, meu irmão. Olha esse texto de João capítulo 15. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja rasa, pequena, fraca, superficial, circunstancial. Não! A minha alegria e a alegria de vocês tem que ser completa, cheia, encher o copo. Eu quero que vocês tenham uma vida abundante, uma alegria que transborde, algo que vocês consigam sentir, independente das notícias, independente dos cenários, independente das pessoas que estão do teu lado, independente de quem trabalha com você, independente de quem estuda, independente do que o seu chefe te faça, independente do que a sua esposa e o seu marido te entreguem, independente do que o seu filho te fale, a alegria do Senhor completa, uma vida transbordante, ela está acima de qualquer circunstância humana, porque ela é resultado deste seu relacionamento íntimo de comunhão com Deus. Estas palavras que Ele nos fala têm que gerar em nós esta alegria completa e poderosa. Talvez você esteja se questionando: mas eu não tenho essa alegria, mas eu não tenho essa felicidade, eu tenho picos de humor, um dia eu estou muito bem, depois eu passo a semana ruim, e num dia a minha fé está vibrante, mas no outro dia eu não tenho coragem de orar a Deus para curar uma dor de cabeça. Acontece isso? Acontece? O que está faltando? Relacionamento com Deus e com a sua palavra, porque nós recebemos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, se está faltando esta alegria para acreditar e descansar em Deus, mesmo diante de cenários adversos, é porque a nossa fé está fraca. E a fé só é fortalecida quando nós comemos desta palavra. É isso que nos alimenta. Então,
Diante de tudo isso, nós temos agora este cenário aqui. Se na primeira parte nós falamos sobre a transformação da nossa mente pela palavra de Deus, obediência, conhecimento, direção, sabedoria, e nos gerou segurança, esta segurança agora nos gera amor, porque eu só vou amar aquilo que me protege. Se Deus me protege, se Deus é o centro da minha vida, se Deus é o alicerce da minha história, assim eu amo. E eu vou amá-lo com tranquilidade, porque eu sei que Ele está no centro da minha vida. Este amor me gera intimidade, que me gera comunhão, que resulta em felicidade. Então a palavra de Deus e o Cristo encarnado é exatamente isso que tem disponível para nós. E quando eu fiz isso hoje à tarde, eu lembrei desse texto aqui, olha, Atos 4,32, nós não vamos ler, mas é exatamente a igreja primitiva, que estava super alegre e feliz com as muitas conversões que estavam acontecendo. E ali tem um relato no final do capítulo, dizendo o seguinte: olha, era um o coração e a mente dos irmãos. Eles estavam unidos em Cristo Jesus, com o mesmo sentimento e com o mesmo pensamento. E é exatamente isso que a palavra nos traz. Ela nos traz total sentido, a nossa razão e a nossa emoção, a nossa cabeça e o nosso coração. A palavra de Deus alcança o homem por completo. A palavra de Deus alcança o homem integral. A palavra de Deus está disponível a todo homem, para o homem todo. Todo ser humano tem que ser alcançado pela palavra de Deus. Então não adianta nós querermos ter apenas relacionamento com Deus em algumas partes. O nosso Deus não é assim, nosso Deus é o Deus do todo. Então não existe isso. Olha, eu sirvo a Deus nesta área, mas esta não me converti ainda. Isso não é possível. Que quando Deus chega, quando a luz de Deus entra numa casa, que é o nosso coração, expulsa toda a treva. Então não há mais como ter treva e luz no mesmo lugar, que aonde você acende uma lâmpada, não há mais escuridão. E aonde o Espírito Santo de Deus entra, não há mais como ter o pecado e o poder das trevas sobre nós. É isso que Deus nos fala, uma vida transformada, completa e poderosa. Eu quero encerrar trazendo aqui alguns textos aqui, algumas frases de homens que foram grandes ícones do cristianismo. Agostinho de Hipona, para quem não conhece, bispo do quarto século, um grande teólogo e filósofo, influenciou muitas gerações e até hoje. Ele diz o seguinte: nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que é obscuro. O obscuro são as coisas da vida que nós vamos ter que enfrentar. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas se você estiver alimentado pela palavra de Deus, você vai enfrentar o obscuro com total razão. Amém? Muito bem, Martinho Lutero, um dos grandes reformadores. Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Tem muitos que querem inverter isso, querem fazer a palavra de Deus escravo da sua consciência. E eu penso isso. E ele vai até às vezes buscar na Bíblia respaldo para aquilo que ele pensa. Mas é o contrário. Você tem que buscar na Bíblia aquilo que Deus pensa sobre você. E o seu pensamento, a sua consciência tem que ser escrava desta palavra. A Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. A Bíblia está acima de qualquer cultura, de qualquer região, de qualquer idioma, de qualquer povo.
Bíblia, ela é eterna. E ela diz: todas estas coisas vão passar, mas as minhas palavras, de Jesus, não passarão. Ela é eterna. João Calvino, contemporâneo de Lutero, também um dos reformadores, a Bíblia é o centro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. É pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, que o nosso Rei governa a tua igreja. George Miller, dos grandes homens, um dos 9, vale a pena conhecer a biografia desse homem. Um pastor, um missionário no final da vida, mas viveu em prol dos necessitados. Começou recebendo 30 crianças na sua casa e no final ele estava cuidando de 2.000 órfãos. Tremenda a vida de George Miller. Ele diz: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e pensamentos. Então, se a sua vida espiritual não tem vigor, é porque a Bíblia não tem um lugar central na sua vida. Se a Bíblia tiver um lugar central, eu tenho certeza que o vigor espiritual chegará. Dwight L. Moody, um grande evangelista, avivalista americano: ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. A gente só tem duas opções: ou nós amamos a Deus e a sua palavra, ou nós amamos o pecado. Não dá para viver os dois. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores da Inglaterra, chegou a pregar até para a rainha da Inglaterra. O apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Então, se o seu apetite pela palavra de Deus está pequeno, é porque você não está se alimentando da Bíblia. Comece a se alimentar dela e o seu apetite aumentará, crescerá exponencialmente. A.W. Tozer, um grande escritor: nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. A palavra de Deus é feita, a vida cristã é feita de processos. A leitura bíblica é um deles. Disciplinas espirituais. E eu vou terminar com Billy Graham. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Amém? Glória a Deus. Vou chamar aqui o louvor, música. Vamos fazer uma pequena oração. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor manteve a Tua palavra, Senhor, fiel até nós, até hoje. Obrigado porque homens morreram por ela, deram a vida por ela e dão até hoje. Obrigado, Senhor, porque esta palavra mudou a nossa história, transformou as nossas vidas e nos dá hoje sentido para viver. É esta palavra que nos faz, Senhor, acreditar neste Deus poderoso e amoroso que nós servimos. Obrigado, Deus. A Tua palavra é renovo para a nossa alma. A Tua palavra levanta o que está caído. A Tua palavra, Senhor, traz verdade aos nossos corações. A Tua palavra ilumina os nossos passos. A Tua palavra, Senhor, alimenta a nossa alma. A Tua palavra, Senhor, é a esperança que nós temos de um futuro ao Teu lado, eternamente contigo. São as Tuas promessas, Pai, que estão na Tua palavra, que nos sustentam, que nos seguram, que alimentam a nossa fé, que nos fortalecem a cada dia. Deus, nos perdoa, porque temos buscado tão pouco a Tua palavra. Temos estado tão distraídos por aí.
Tantas coisas têm tirado o nosso foco, Senhor. Nós temos escolhido, como Marta, tantos afazeres na vida, mas Maria escolheu a melhor parte: ouvir as tuas palavras. Deus, nos enche desse desejo, Senhor. Nos dá coragem, força, ânimo, disciplina para buscarmos a tua palavra, não apenas uma leitura, mas, Senhor, nós queremos estudá-la. Nós queremos que o Senhor nos revele, Senhor, as tuas verdades, e que esta palavra, Senhor, mude a minha história, que esta palavra seja praticada na minha vida. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti e a Tua palavra. Amém, Senhor.